E aí, meus amigos, beleza? Tô fazendo esse vídeo hoje para responder alguns comentários da galera. O pessoal me pergunta por que que eu ainda uso relação de 9 velocidades, né? Cassete de 9 marchas. Aí o pessoal me fala: "Ah, mas você tá com uma bike tão boa agora e ainda tá usando 9 marchas ainda? Por que que você não coloca uma relação de 11 ou de 12 velocidades?" E aí eu vou explicar para vocês os motivos que eu ainda uso de 9 aqui na minha bike, né? Eu uso um cassete de 9 velocidades, 11 e 40. Esse aqui é da ZTTO. Cassete tá bem novo, que eu coloquei recentemente aí na bike. E eu até já pensei realmente em mudar, colocar, quem sabe, uma relação de 11 ou 12 velocidades com peças boas. Mas para mim a questão que mais impacta na hora de pensar em fazer essa mudança é o custo das peças, né? De peças boas, lógico, eu tô falando, né? Câmbio Shimano, passadorzinho Shimano, Deore, porque não adianta você montar uma relação aí de 12 velocidades por modismo com peças ruins, peças de má procedência. Peças ruins vão ficar, a marcha não vai ficar boa, vai dar problema e desregular muito fácil. Então, para mim, eu mudando, eu só iria para peças Shimano ou SRAM, que é o que eu considero não, que é de fato as peças confiáveis aí para usar na trilha, que a gente sabe que não vai deixar na mão, né? Muito difícil essas peças virem a dar problema aí numa trilha e você ficar na mão. E a questão toda é o custo. O custo hoje em dia dessas peças, né? Tanto de câmbio como de passador, é, como de corrente, cassete. Para vocês terem uma ideia, só uma corrente aí de 12 velocidades, só a corrente para 12 velocidades, ela tá na faixa de R$ 200, só a corrente. O cassete aí vai para 300, 350 ou mais. E o câmbio também, se for montar aí o kit, o câmbio, o passador, passa de R$ 500 aí. Câmbio e passador bom, Shimano, Deore, vão passar de R$ 500. Então, para mim, se torna inviável tá migrando de 9 para 11 ou 12 velocidades agora. Torna-se totalmente inviável. Eu não tenho condições de tá adquirindo essas peças aí, porque a relação ela se desgasta, o cassete vai se desgastar, então vai ter que estar constantemente, sempre tá trocando quando tiverem gastos, né? O cassete e a corrente. A coroa eu nem falo, porque a coroa é o de menos. A coroa, quando gasta, a coroa aí é uns 70, R$ 80 a gente troca a coroa. Mas a corrente e o cassete é realmente o que vai pesar bastante, né? Quando ter que fazer as trocas aí, substituir quando tiverem gastas. Então, para mim, se torna impossível, tá? Montando uma relação com mais
velocidades na bike. Outra questão também, para mim, é que com 9 velocidades tá me atendendo super bem. Eu tenho aqui esse cassete, é 1140. O maior COG aqui é de 40, o menor é 11. E eu consigo ter uma boa amplitude aí de marchas. Para mim não faltam marchas, né? Eu uso com a coroa de 34 e tô conseguindo ter um bom rendimento aí nos pedais. Tanto velocidade final, não fico aí devendo muito. Consigo ter uma velocidade final. Se eu quiser ter ainda mais velocidade final, eu posso trocar para uma coroa de 36 ali na frente. Trocar para uma coroa de 36 e aí vai me dar mais velocidade final. Só que também tem que ter mais perna para girar com uma coroa de 36. E eu não sinto falta. Tô conseguindo ter uma boa velocidade final, média aí de 35, 40 quilômetros aí, com essa coroa de 34 e no COG ali 11. Então para mim não faz falta. E na marcha mais leve, para subidas aí, essa de 40 também tem me atendido muito bem. Claro que a depender da subida também, se for uma serra, pode ser que complique um pouco. Mas com um jeitinho aí eu consigo ainda subir bem, com bom giro, sem ficar tão pesado. E tem outra questão que eu tenho ainda aqui, uma coroinha de 24 dentes. Que eu não uso o câmbio dianteiro, mas eu posso fazer a mudança da corrente ali para ela na mão mesmo. E eu ainda tenho marcha para ficar mais leve ainda aí. Então, para mim assim não falta marcha. Eu consigo ter tanto uma velocidade final satisfatória, como também marcha aí para estar subindo qualquer subida. Beleza? Então, essa relação de 9 velocidades eu indico para quem está aí com o orçamento curto. Eu indico aí porque quando precisar trocar aí o cassete e a corrente, sai muito mais barato. Uma corrente dessa aí você paga em média R$ 80 na corrente. 80. O cassete aí você vai gastar 130, 150. Você troca a sua relação. Então sai muito mais barato aí você econômico, sai muito mais econômico você administrar sua relação de 9 velocidades do que uma relação de 11 ou de 12 velocidades, por exemplo. Meu câmbio é um câmbio bom também, um câmbio Shimano Deore M590, que tem um bom desempenho, é um câmbio que não desregula fácil, tem uma boa mola bem firme, não fica batendo. Meu passador também é um passador Shimano Deore. Então assim, para mim, realmente tem me atendido super bem essa relação de 9. E por enquanto eu não tenho desejo assim de estar mudando, por essa questão das peças estarem caras demais, né? Relação aí, hoje em dia, as peças extremamente caras. Então, para mim, o orçamento curto não dá. Consigo aí, não consigo ter recurso aí para estar colocando aí essas peças tão caras na bike. Beleza? Aí então, respondendo aos comentários de quem me pergunta por que eu ainda uso relação de 9, tá aí explicado, né? Essas questões. Beleza? Se inscreva no canal, compartilha e deixa aquele likezão. Beleza?